Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Filmes franceses no Netflix. Poucas pessoas hoje em dia não têm acesso à Netflix. E veja bem, eu falo acesso, não estou dizendo que assina. Geralmente você tem uma pessoa que assina e a família inteira e agregados, inclusive vizinhos, muitas vezes tem a senha. Eu sei. Inclusive Netflix, eu sei que você assiste meu canal, me patrocina, ó. Pra quem não sabe, no Netflix existe uma aba filmes franceses. Antigamente era mais fácil de achar, mas ela ainda tá lá. Se você for lá em gênero, filmes estrangeiros, depois você tem lá filmes e séries francesas. Então você pode clicar e rapidamente você vai encontrar vários filmes. Qual é o problema? Geralmente eu tenho questões com a sinopse que eles colocam. Muitas vezes a sinopse não tem nada a ver com o filme. Ou você acha que vai ser muito ruim e ele até que é legal, ou o oposto também. Por isso eu vou sugerir para vocês alguns filmes que estão na Netflix nesse mês agora de junho. E todo mês eu vou fazer uma seleção para ajudar vocês a escolher esse filme. Bom, o primeiro filme dessa lista vai ser o filme Alerta Lobo. É um filme que a gente pode dizer que é de ação. Se eu pego aqui a sinopse no Netflix, só está escrito o seguinte: a guerra nuclear é iminente. Para evitá-la, um militar especialista em acústica tenta provar que as coisas não são o que parecem, usando apenas os ouvidos. Ou seja, você não sabe nada do filme. Ele não ajuda muito a contar a narrativa do filme. O filme conta a seguinte história: são marinheiros que trabalham pilotando submarinos. E dentre eles tem um personagem, que no caso é o protagonista, que ele tem um ouvido absoluto, né? Ele é um oreille d'or, ou seja, orelha de ouro. E ele é responsável no submarino de escutar as ondas sonoras e identificar o que está ali. Pense vocês, por exemplo, que ele pode escutar uma onda sonora e falar: é uma baleia, não precisamos atacá-la. Ou é um submarino inimigo, precisamos atacá-lo. Ele é um filme que conseguiu prender a minha atenção. Geralmente a gente não está muito acostumado a filmes franceses de ação. Além disso, dentre os personagens tem Omar Sy, aquele que fez Intocáveis, Uma Família de Dois. Esse fica como o primeiro filme da lista, eu já vi há um tempo, por isso não vou dar muitos detalhes, eu só lembro que eu gostei dele. Filme 2. O filme 2 vai ser um pouco do que a gente está acostumado no cinema francês, que é A Mansão. Eu vi esse filme agora nesse final de semana e de fato ele me surpreendeu. Se você pega a sinopse do Netflix, é bem ruim também. Deixa eu botar aqui, ó. Um grupo de estudantes decide comemorar o ano novo em uma mansão abandonada e isolada, mas a farra logo se transforma em um pesadelo mortal. Primeira coisa que é interessante perceber é que esse filme, apesar de parecer de terror, ele é terror comédia. Oi? Como assim? Lembra daqueles filmes que a gente já viu como Todo Mundo em Pânico, onde eles faziam sátiras dos filmes de terror? Pois é, a pegada é um pouco como essa, apesar de não ser tão escrachado. É um filme que ele tem um suspense que vai sendo construído e você fica tenso. E é claro, vão sim acontecer, por exemplo, assassinatos, mas não vai ser nada gore, nem nada do gênero. Só que o que me chamou a atenção nesse filme é que geralmente eu não gosto de filme de terror porque eu não consigo levar a sério as decisões dos personagens. Geralmente, para o filme de terror funcionar, o personagem principal ele tem que tomar decisões idiotas. Como, por exemplo, eu vi há pouco tempo Terrifier, e dá um ódio, porque a personagem, que ela tá lá com poder, com uma arma, que ela pode atacar o palhaço assassino, ela dá um golpe e sai correndo, e deixa a arma no chão, e fala: oh meu Deus, mas você é burra! Você parece burro! E então isso acaba me deixando um pouco chateado com filmes de terror, porque eu não consigo comprar a ideia dos personagens. Porém, esse filme, por ser uma sátira, por ser uma comédia, você acaba aceitando que os personagens tomem decisões idiotas. Sendo assim, esse filme me surpreendeu, primeiro por a gente não estar acostumado com o gênero terror no cinema francês. Talvez você já tenha visto filmes como A Noite Devorou o Mundo, que sinceramente é bom, mas como costuma ser o cinema francês, que é uma reclamação que meus alunos têm, eles não conseguem levantar a atenção e criar um clímax muitas vezes. E esse filme ele consegue, de certa forma, deixar a gente tenso, querendo saber o que está acontecendo. E outra coisa que eu gostei desse filme, que também é algo que eu gosto nos filmes de terror, é a gente se perguntar quais são as regras daquele mundo. Se de fato é uma atividade sobrenatural, ou se é um assassino humano. E essa questão, para mim, é muito legal. O próximo filme da lista se chama Nada a Esconder. É um filme já antigo no Netflix, talvez vocês já tenham visto, é um filme muito bom. E se você pegar a sinopse, é a seguinte, deixa eu pegar aqui, ó. Para apimentar a noite, velhos amigos resolvem compartilhar as mensagens privadas do celular. Os resultados são desastrosos. A primeira coisa interessante na construção desse filme está no fato no qual as pessoas que participam desse jogo, elas são levadas a participar desse jogo. Porque a gente poderia até acreditar, por exemplo, não, mas que absurdo, por que alguém
alguém tem algo a esconder, ele participaria desse jogo que claramente vai dar merda. Mas a construção do filme foi feita de uma forma onde, se o personagem não participasse, ficaria claro que ele tem alguma coisa a esconder. Fazendo com que todos eles, apesar de não estarem, digamos assim, confortáveis com a situação, não tivessem oportunidade de não participar do jogo. Isso eu achei incrível. É claro que a gente já tem uma expectativa de que vai ter traições, descobertas, etc. Só que eu não quero chamar atenção para isso. O que eu gostei do filme não é exatamente essa parte do filme. Esse filme, para mim, revela muito a egocentricidade humana. Eu explico. Quem nunca, por exemplo, ficou chateado quando você, agora já tem rede social, vê o seu amigo saindo com outros amigos e não te chamando para aquele rolê? Quem nunca ficou chateado em ser excluído de alguma coisa ou porque de repente uma informação que não tem nada a ver com a relação onde você está não foi te narrada? Por exemplo, alguém que disse que, sei lá, ia na farmácia, decidiu ir no salão de beleza e falar, você mentiu pra mim. Então eu acho legal perceber como a gente tem uma necessidade de se colocar no centro do universo, onde você vai ficar chateado porque a outra pessoa tem uma vida que não te inclui e que você não sabe muitas vezes. As pequenas tretas me chamaram muito mais atenção no filme do que as grandes tretas. E o último filme dessa lista se chama Let's Dance. Para quem já segue meu canal ou viu alguns vídeos, eu adoro dançar. Eu danço Zuki, samba de gafieira, faço parte de um grupo de dança irlandesa. Então eu gosto de dançar, que é uma exceção no universo nerd, né? Eu gosto de dançar, nem sei se eu sei me dançar mais depois dessa quarentena. Então é fácil eu gostar de filme de dança. Por exemplo, Billy Elliot ou Honey, que é um filme muito água com açúcar, mas que eu adorava quando eu era mais novo. Então esse Let's Dance é um filme francês, que sai um pouco do que a gente está acostumado também, do cinema francês, então eu acho legal. Ele é um filme água com açúcar, fato, mas se você pegar a sinopse do Netflix, ela é muito ruim, porque não tem nada a ver com o filme, inclusive dá um spoiler na sinopse, então vejam sem assistir a sinopse, que é melhor. Conta a história de 3 amigos que chegam a Paris e eles vão participar de uma companhia de dança hip hop que vai participar de um concurso de hip hop. E aí diversos problemas acontecem e eles precisam se reinventar para conseguir participar desse concurso. É um filme legal, acho que o que eu mais gostei do filme foi a fotografia, as cores, eu gostei muito das cores. Por exemplo, quando vocês estiverem vendo o filme, observa na hora da balada, quando eles estiverem na boate, observa a cor roxa e como em um momento uma das personagens ela tem um rosa que brilha no rosto dela, de alguma luz externa, que indica um amor que nasce. Eu achei muito legal, acho que a fotografia foi muito bem construída. Talvez o que eu tenha como crítica é eles poderiam ter aproveitado melhor alguns personagens, como por exemplo uma das personagens que não fala. Eles até tentaram aproveitar ela no final, mas ela tinha um potencial que não foi aproveitado no filme, infelizmente. Eu senti falta. Eu só acho que poderia ter uma representatividade maior, que é uma coisa que eu vejo que falta nos filmes franceses ainda, pelo menos nos filmes que chegam pra gente. A gente sempre tem aqueles personagens meio franceses estereotipados, que vocês acabam acreditando que os franceses são todos assim, né, brancos, altos e etc. E quando eu falo de filme de hip hop, eu acho que é muito importante você ter uma representatividade negra, porque a gente está falando de movimento negro. Inclusive, para quem quiser saber um pouco mais do hip hop, vale a pena ver o documentário Hip Hop Evolution, lá na Netflix. Mas se você não levar isso em consideração, eu tenho certeza que você vai ter um bom momento com esse filme. E aí eu vou colocar um outro filme antigo do qual eu já falei, que é Monsieur e Madame Allemand, Senhor e Senhora Allemand, que é um filme muito na pegada francesa, mas que no final tem um plot twist que eu acho que vale a pena assistir, mas ele tem aquela estabilidade francesa, né, que geralmente não cresce enquanto tensão, e o clímax muitas vezes a gente perde, porque a gente não entende muito o clímax do universo francês em alguns filmes. Então esse fica aí com uma menção honrosa. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a seleção de filmes para esse mês de junho no Netflix. Merci bien, à la prochaine. E eu já ia esquecendo, né? Se gostou do vídeo, eu vou pedir aquele like para você curtir, compartilhar no WhatsApp com seu amigo que gosta de cinema ou que está estudando francês. É muito importante. Me segue lá no Instagram, eu.professor para dicas de francês. Ou no meu Instagram pessoal, Diogo N. Costa, para coisas mais nerds e coisas do cotidiano. Quarentena acabando, a gente volta a fazer tomadas externas. Merci bien, à la prochaine.